Olá, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos trabalhando juntos, eu e você, por essa obra tão maravilhosa. Estamos em busca do último eleito para que o arrebatamento se dê muito em breve. Nós sabemos que vivemos num tempo em que o julgamento já está caindo sobre a terra, desde o dia que o profeta Irmão Branham, lá em 1964, tomou aquela pedra e jogou para o ar. Logo em seguida o Alasca quase afundou e dizem os cientistas que aquele foi a mãe de todos os terremotos que vieram após aquele terremoto. São terremotos desencadeados a partir daquele grande terremoto que houve no Alasca. Num desses dias, Los Angeles vai afundar. Num desses dias, a costa americana, veja onde está a falha de San Andreas, afundará para dentro do mar, de acordo com a profecia. Veja, logo após o ministério de Jesus Cristo, a Bíblia fala que houve uma cidade marítima que afundou para dentro do mar, Cafarnaum. E agora a gente sabe também que a mesma coisa está para suceder na América. O julgamento já está sobre a terra, de diversas formas. Corrupção, Sodoma e Gomorra, agora esta pandemia do Covid-19. Todas essas coisas mostram a hora que a gente está vivendo. Israel está em sua pátria, os judeus clamando ao redor do mundo pela vinda do Messias, e a igreja denominacional já está julgada. Ela colocou para fora o Filho do Homem, ela tornou-se uma organização, ela morreu, a lua não deu mais a sua luz, o sol não brilhou mais, e todas essas profecias relativas ao dia em que a gente está vivendo. Mas para a verdadeira igreja, há um lugar escondido, onde ela está se alimentando do maná da hora, da palavra. A palavra é o pão da hora, a mensagem revelada, a mensagem manifestada, porque Jesus disse que aonde estivesse o corpo, ali se ajuntariam as águias. O corpo é a palavra para o dia, a promessa para esta hora. Nós sabemos que Jesus Cristo prometeu que a verdadeira igreja estaria guardada em um lugar para a hora do arrebatamento, e esse lugar é em Cristo. E estamos vivendo a hora em que a mensagem e o mensageiro têm se tornado a mesma coisa. Por isso Jesus pôde dizer: quem não comer a minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Então a Bíblia se manifestou em carne humana. Jesus Cristo foi visto outra vez manifestado, corporizado em sua igreja aqui no tempo do fim. Veja a palavra manifestada de acordo com Romanos capítulo 8, que a terra inteira guardava a manifestação dos filhos de Deus. E ali então é onde os crentes, as verdadeiras águias, estão se alimentando do pão do dia, porque isto é algo que está escondido dos sábios e entendidos, mas é revelado aos pequeninos. Jesus Cristo, em seu dia, falando desse mistério, falando dos dias de Elias, quando Elias foi enviado à casa da viúva, veja, ela não se misturou com credos, com dogmas, com interpretações. Ela estava em um lugar secreto. E Elias foi enviado à casa dela para transformar a morte em vida, porque a morte já tinha entrado na casa dela. Ela e seu filho estavam com os recursos esgotados. Ela ia fazer a sua última porção de pão e ela ia dar para o seu filho. E os dois iriam comer e logo em seguida iriam morrer de inanição. Mas veja, antes que a morte cegasse a vida do menino, Deus enviou Elias à casa daquela viúva, a exemplo da verdadeira igreja do tempo do fim. Veja, uma mulher para a qual o primeiro marido morreu, o mundo, e uma mulher agora que pode receber a palavra, ela pode casar com a palavra. Veja, para que a verdadeira igreja pudesse casar com Jesus Cristo, casar com a palavra, o primeiro marido deveria estar morto, disse o apóstolo São Paulo em Romanos 7. E nosso primeiro marido foi nossa primeira natureza, o nascimento que veio pela via sexual. Mas há um novo nascimento, pela palavra, uma nova criação debaixo do sétimo selo. Então, vamos ler a Bíblia em Lucas capítulo 4, versículo 24, 25 e 26. Em verdade, e disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome.
e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Então nós estamos vivendo os dias do profeta Amós, capítulo 8, onde haveria uma fome sobre a terra. Não fome de pão, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Veja, por toda parte, o que existe é teologia, o que existe são interpretações humanas. Hoje, pregadores têm invadido o púlpito para fazer do púlpito um lugar para piadas, para coisas cômicas e assim por diante. Mas Deus tem reservado uma verdadeira igreja, eleita, predestinada, como foi essa viúva aqui, predestinada para receber a mensagem de Elias. Veja, lá fora há uma seca espiritual, mas na casa do verdadeiro eleito há pão, alimento que veio pela palavra falada, que veio pelo ministério de Elias, que está sustentando a igreja aqui no tempo do fim. Então diz o profeta na mensagem, alimento espiritual em seu devido tempo. Uma coisa muito importante para entender a mensagem do profeta é que uma parte da verdade é o que está nas mensagens, a outra parte da verdade é o que estava manifestado na sua própria vida. A palavra manifestada, o mistério escondido, o ministério do Filho do Homem escondido atrás de peles humanas. Então, o mensageiro e sua mensagem se tornaram a mesma coisa. Na parábola do papelzinho do chinês, uma parte é o que está escrito na mensagem, a outra parte é o que estava manifestado na vida do profeta. Se você puder juntar as duas coisas, você verá a manifestação do ministério do Filho do Homem, você verá o sétimo selo, você encontrará o alimento espiritual escondido que somente o eleito tem acesso. Então ele diz assim, parágrafo 121 da mensagem Alimento Espiritual. Mas, graças a Deus, nós temos alimento escondido, alimento espiritual, de modo que estamos vivendo da bondade e misericórdia da revelação de Jesus Cristo nesses últimos dias, vindicando-se entre o seu povo. Amém. Eles entraram, Elias entrou antes da seca se estabelecer. Graças a Deus por estar dentro antes do juízo se estabelecer. Então, quando ele lançou aquela pedra para o ar, em 64, ele disse, o julgamento já começou. E a partir de então, o sistema organizado entrou em colapso e morreu, porque rejeitaram a mensagem para o dia. E a partir de então tivemos muitas pragas, e as pragas continuam, e virão pragas maiores e maiores e maiores, porque esta é a hora do cumprimento de Apocalipse 18, verso 4. Lá diz assim, sai dela, povo meu, para que não incorras em suas pragas. Então há uma igreja que já saiu de lá, do sistema organizado, e hoje ela está no lugar secreto, em Cristo, e ali ela é alimentada pela palavra, pela revelação da mensagem. Graças a Deus por estar dentro antes do juízo se estabelecer. Agora é a hora de sair e entrar, sair dessas organizações e entrar em Cristo. Uma hora de saída e de entrada para todos os crentes verdadeiros. Veja, saindo não apenas das denominações, mas de grupos da mensagem que se tornaram verdadeiras organizações e estão mortos em delitos e pecados. Então veja, então ele foi chamado e permaneceu ali. Lembre-se, ele não deixou aquele ribeiro até que Deus o chamou. E depois que a seca estava quase terminada, ele o chamou dali a casa de uma viúva. Note, ele chamou esta viúva e esta viúva não tinha se envolvido com os incrédulos, recebido a marca da besta durante a seca. Assim ele a chamou a sair. Chamou Elias para sustentar essa viúva. E ele só tinha um bolo pequeno, uma pequena coisa que ela estava se apegando. E Elias disse, dá-me esse primeiro, porque assim diz o Senhor. Veja, essa panela não se esvaziará, nem a botija secará, até o dia em que o Senhor Deus dê chuva sobre a terra. Então veja, pondo Deus primeiro, sua palavra primeiro. Note, houve farinha na panela. Toda vez que ela ia procurar farinha, havia farinha na panela. Havia azeite na botija toda vez que ela ia procurá-lo. Por quê? Veja, a farinha representa Cristo na oferta da farinha. Veja, as pedras do moinho tinham de ser ajustadas corretamente para moer cada uma delas. Cada partícula dessa farinha é exatamente igual, mostrando que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa era a palavra, o pão da vida seguindo a mensagem, para vindicar a palavra. Então, Deus concede ao verdadeiro eleito ver a glória de Deus nessa mensagem, ver a glória de Deus atrás de peles humanas. E o irmão Branham não é a nossa comida,
Cristo é a nossa comida, Cristo é a palavra manifestada, a palavra envolvida por um véu de carne. Veja, assim é hoje, amigos, assim é hoje que o pão da vida, do qual os filhos comem, segue a mensagem de Deus para sustentá-los durante o tempo da seca. Lá fora é um julgamento, as pessoas estão usando máscaras, estão se precavendo usando o distanciamento, há um lockdown por toda parte, mas o eleito que está nesse lugar secreto está se alimentando do pão da vida. A mensagem é Cristo, a mensagem é a palavra, a mensagem é o verbo. Atrás dessa mensagem está a glória da Shekinah. Essa mensagem é a palavra revelada. Veja, e se ele se encontrasse na nossa presença hoje, e se ele se encontrasse na nossa presença agora mesmo, ele agiria e faria exatamente como fez nos dias em que esteve em carne aqui na terra. A noiva é parte do esposo, a igreja é igual a Cristo, também fareis as obras que eu faço, disse Jesus. E é a palavra que fez isso. Ele nos disse que também faríamos as coisas que ele faria. Nós notamos aqui novamente que se a palavra está em nós e veio a nós, como veio Elias naquele dia, ela fará as mesmas coisas que ele fez e ele se alimentaria das coisas secretas de Deus, as quais estão escondidas do mundo. Novamente isso torna a mensagem e o mensageiro como um. O alimento espiritual está pronto, está a tempo agora. E cada um de vocês pode ter esse alimento se o desejar. Se está disposto a safar-se de toda a incredulidade desta hora. Se está pronto a entrar em Cristo e entrar em sua promessa. Então o mensageiro e a mensagem são a mesma coisa. Uma parte está nas literaturas, a outra parte na vida do profeta. Jesus manifestado, as mesmas obras, os mesmos sinais, o mesmo anjo que veio a Abraão é o mesmo anjo que veio a nós. Irmão, que Deus nos ajude, que Deus abra nosso entendimento. Vamos trabalhar juntos, vamos em busca do último eleito. Compartilhe essa mensagem. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.